Bom dia, pessoal. Acho que a gente já pode estar começando aí, né? Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Eu sou o Roberto Valadão, sou especialista de produtos Microsoft aqui na TD Synnex, tá? Agradeço a todos vocês pela presença. Ainda bem que estamos aqui no quentinho da nossa casa, nesse dia frio, né? Quem não tiver, eu tenho certeza que está bem quentinho aí também. Mas agradecer também o pessoal da Clara Cloud por essa parceria, por essa oportunidade. Espero que o conteúdo seja bem proveitoso para todos. Nós vamos falar dessa Ferrari, né, que é o 365 Business Premium da Microsoft. Pessoal, só falando um pouquinho aqui sobre a dinâmica do nosso workshop. Enquanto os meninos estiverem apresentando aí, as dúvidas, como a Beatriz colocou no chat, vocês podem tirar aí através do bate-papo ou no Q&A, tá? Pode mandar aí as dúvidas que até durante o evento vai ter um dos meninos aí tentando responder, tentando sanar as dúvidas de vocês, até para ficar algo mais dinâmico, né? Vamos tentar fazer como se fosse uma roda de bate-papo para a gente ter algo dinâmico, bem interessante para vocês e conseguir explorar o máximo possível desse conteúdo, tá? Os meninos que vão apresentar é o Bruno Serafim e o Luiz Aurélio. São duas naves também, conhecem bastante do assunto, sem muita demagogia, sem puxar muito saco aqui, mas os meninos manjam bastante, tá? Então espero que vocês possam aproveitar, tá? Não se intimidem, não existe pergunta boba, a pergunta mais boba é aquela que não é feita, né? Então acho legal a gente tirar desde as dúvidas mais simples até as mais complexas dentro daquilo que a gente conseguir. Né, o que eu posso prometer para vocês é que sem resposta vocês não ficam. Estou jogando a responsabilidade para os meninos aí, ó. Mas é isso, gente. Espero que seja um conteúdo bacana para vocês, tá? E no decorrer aí do workshop a gente vai tentando sanar essas dúvidas com vocês, tá bom? Meninos, é com vocês. Boa, show de bola. Muito bom dia, obrigado aí pela apresentação, Baladão. Acho que todos nós, como equipes aqui, estamos fazendo esse workshop justamente para mostrar essa excelente ferramenta da Microsoft, né, esse licenciamento em específico, né, que contempla vários produtos, tanto de segurança, de produtividade em si, tá? Então a gente preparou um workshop bem legal, com algumas demonstrações, a gente quer passar, né, esse conteúdo justamente para que vocês tenham ideia, né, do como que a Microsoft está promovendo essa licença, né, o quão poderosa ela é, e vou passar a bola, na verdade, já pro Bruno Serafim, ele que vai iniciar com vocês, e aí a gente já, depois na outra metade, eu falo com vocês e faço algumas demonstrações também, tá? Então, muito prazer, é um enorme prazer estar aqui com vocês essa manhã, espero que gostem desse conteúdo. Fala Bruno, pessoal, tudo bom? deixa eu tomar rapidinho só um pouquinho a Vai lá. palavra. Gente, no final do workshop a gente vai estar passando aí um link, né, para uma pesquisa de satisfação para vocês responderem. E aqueles que responderem vai estar participando de um sorteio, tá, que a gente faz. O sorteio a gente faz pós-evento, tá bom? Todos vocês vão receber a gravação do sorteio, vão receber o material aqui também. E então é importante que vocês respondam essa pesquisa também. Beleza? Vai lá, Bruno. Bom, primeiramente, bom dia, né? Eu sou o Bruno, trabalho com o Luiz aqui no time de pré-vendas de engenharia relacionada à parte de Microsoft, né? Então, tudo que vocês tiverem de dúvida aí relacionado a qualquer assunto que seja da parte de Microsoft, licenciamento, Azure, o que convir nesse assunto, né? Vocês podem mandar para a gente, que a gente vai apresentar para vocês, vai dar uma solução, estimativa. Qualquer que seja a necessidade relacionado à parte de Microsoft, vocês conseguem aí
ter uma solução com a gente, né? Igual o Valadão falou, né? A gente sempre vai ter a resposta, nem sempre na hora, mas a gente vai ter essa resposta, vai trazer para vocês, né? Se tiver que ter alguma apresentação, algum modelo específico do que vocês precisam e a gente não tem o acesso àquele momento, a gente solicita com a Microsoft, então a gente traz essa solução do que vocês precisarem, tá bom? Então pode contar com a gente em tudo que for relacionado à parte, digamos assim, de Microsoft, tá? O tema que a gente vai conversar hoje, né, é a partir de Microsoft 365, né, para a gente fazer mais com essa parte do Microsoft 365, né? Então, começando esse assunto, a gente fala de algo que está, digamos assim, atual, né? O que a gente tem de toda essa parte relacionada a esse meio novo que a gente tem, né? Então, a parte de colaboração, igual a gente está fazendo aqui, né? Tem essa apresentação, estou em casa, Valadão, Luiz, tem algumas pessoas na empresa, né? Então, essa parte de colaboração, que não tem aquela necessidade de estar ali, né, no mesmo ambiente, a gente está cada um no seu ambiente, porém, estamos unidos aqui através do Teams, né? Que é uma poderosa ferramenta dessa parte de colaboração, tá? Pensando sempre em uma coisa já básica, né? Que com o tempo isso já surgiu de uma forma muito maior agora, né, que é a parte de segurança, né. Eu estou em casa, eu tenho a minha parte de conexão aqui, tenho o roteador, tenho a conexão com a parte de internet, né, e daí chega para a gente usar uma ferramenta que é online, né. Então todo esse passo a passo, toda essa parte que a gente tem, digamos, de dispositivo até chegar, digamos assim, num servidor, ele é seguro, por exemplo, a Microsoft tem toda essa segurança, garante isso, né. Então a gente vai falar um pouco desse assunto, porque isso é o que a gente vê no dia a dia, né, então se a gente não tem uma segurança de acesso, tudo isso, a gente não conseguiria trabalhar de forma plena, né. Então a gente vai começar um pouco e a parte de produtividade, né. Estamos em casa, a gente não perde aquela hora no trânsito, a gente não tem um deslocamento tão, digamos assim, prolongado, né, a gente consegue fazer de casa o que a gente gastaria aí 1 hora e meia para ir para a empresa, algo desse tipo, né, então a gente consegue fazer de casa, né, então a gente vai falar um pouquinho disso nesse workshop aqui, comentar igual o Valadão falou, né, não precisa ser aquele assunto, maçante que a gente vai ficar batendo, não, pode levantar uma pergunta ali no chat, fique à vontade para falar com a gente que vamos estar aqui disponível para vocês em tudo que vocês precisarem, tá bom? Então vamos começar a falar um pouquinho desse novo mundo que a gente tem, né, digamos assim, com relação à parte da pandemia, né. Então o que aconteceu foi que, com essa chegada, digamos, da Covid 19, né, 2 anos, terceiro ano agora, né, lá atrás, né, a gente sofreu muito porque as empresas se fecharam para que não tivesse propagação em massa dessa parte viral, né, então tivemos muitas perdas de pessoas próximas, amigos, tudo mais, né, então as empresas precisaram, digamos, se transformar para trabalhar dessa forma, né, então ou a parte do 365, a gente consegue fazer esse acesso de forma remota, né. A gente não tem necessidade de levar o computador lá na empresa para que faça alguma coisa ou para trabalhar no workstation, né, ficar fixo lá, né. A gente tem essa parte, digamos, de nosso computador pessoal, notebook, algo tipo que consegue fazer um acesso ao office.com, baixar todas as ferramentas ou usar online ali, tá, fazer uma réplica online, não tem a necessidade de ficar com uma instalação física, né, através de uma conexão com a internet, eu posso fazer essa forma de acesso a meus e-mails, a fazer um uso do Teams, a fazer o trabalho que eu tenho, que eu desempenho, né, plenamente, tá. Não preciso ter aquela instalação física local, né, eu consigo fazer isso. Então, essa foi um step inicial aqui da transformação que a gente teve com a parte, digamos, da pandemia, né. Então a pandemia startou de uma forma, digamos, progressiva e bem agressiva, né, que as empresas tivessem que se adaptar, né, então esse foi o começo aí dessa parte, né. Então com isso surgiu alguns desafios, que a gente fala que começou, né, e as empresas tiveram que se adequar para suprir essa parte, né. Então, essa parte que estamos apresentando aqui com relação à colaboração, né, o Luiz vai demonstrar muito bem isso no Teams ali, né. O que aconteceu, né, antigamente a gente tinha aquela necessidade de estar lá fisicamente, a gente precisava ir à empresa, né, precisava simplesmente, entre aspas, né, bater o crachá lá para registrar o ponto, fazer de forma assim, digamos, presencial o nosso trabalho, né,
a gente teve essa mudança, né? Então, a gente foi, digamos, de um presencial ali 100% para nesse momento, né, marco zero ali da parte da Covid, a gente precisou sair já direto do presencial e ir para o remoto, né? Então, a gente precisou mudar, digamos, do que a gente tinha lá naquele conceito anterior para um novo, de forma já radical, né? Precisamos já ficar trabalhando de casa, a não ser algumas áreas que tinha real necessidade, e com toda a proteção que tinha, né, então tiveram que ficar espaçado, 50% trabalhando um dia, tinha esse revezamento, né, e a gente viu que teve que ter essa mudança, digamos, na parte de cultura da empresa, porque ela teve que ir para um meio que não tinha tanto conhecimento, né, que a empresa era 100% digital. Algumas empresas, algumas startups, no começo já tinham essa forma de trabalhar, né, não tem aquele ambiente, aquele escritório onde todo mundo precisa ir, né. Algumas empresas já tinham essa parte de, digamos, trabalho remoto, né, full time, né, então acabou, digamos assim, ficando normal para ela. Porém, as outras não, tiveram que transformar aí na medida do que foram, né, adequando, né, essa parte de meio digital que a gente fala, né, precisaram fazer essa forma de trabalhar diferente do que estava antes, né. E aí pega aquele ponto que eu falei já, né, com relação à parte de segurança, né. A gente vê que cada dia mais a gente sofre, digamos assim, ataque, né, mesmo sem a gente perceber, né, a gente sofre ataque cibernético aí com relação de mensagem ou, algum ataque no nosso próprio roteador de casa, a gente nem percebe, nem sabe disso, né, mas se entra o profissional ali TI, olha o log, tem diversas tentativas de adivinhar a senha, de tentar, entrar na sua rede, digamos, particular, tá. Isso acontece muito, né. Então a gente viu que essa parte da pandemia aumentou muito isso, né, então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa que tenha um produto que consiga fortalecer essa parte da segurança cibernética que a gente tenha, né. A gente tem que ter um produto que consiga, de forma proativa, né, não somente reativa, consiga barrar isso, tá. E pensando já numa ferramenta única, né, que é o 365, né, a gente pensa numa ferramenta com redução de custo. Por quê? Com um licenciamento ou 2, você consegue ter um produto completo, tá, que ele consiga atender todas as suas demandas, tá, fazendo com que você tenha uma economia, né. Então você precisa fazer uma coisa, digamos assim, um estudo de caso, digamos, né. Você vê todas as ferramentas, todos os funcionários que tenham uma real necessidade de trabalhar, de ter aquele produto em si, né, e você vê o custo daquele licenciamento. Então, não é todo mundo que precisa ter o licenciamento completo, né. Se tem uma área que só trabalha com poucos aqui que eu vou usar, eu só trabalho com Excel ou algo do tipo, um Word, eu deixo uma ferramenta para ele. Ah, tem pessoas que trabalham mais com a parte gráfica, um Visio, né. Então a gente consegue, com uma gestão ali de licenças, a gente consegue transformar, fazer essa redução de custo para que nem todo mundo tenha o pacote completo em si, tá bom? Então essa parte, digamos, de redução de custo, né, a gente não muda como se fosse uma ferramenta menor, né, a gente faz com que essa ferramenta seja trabalhada de acordo com a função daquela área, tá. Então essa é a forma que a gente tem aí que o 365 faz, né, de uma forma, assim, segura, econômica e confiável. Igual eu falei, né, na parte de nuvem, né, que esse é o novo boom do momento, desde que começou a parte de pandemia, a adoção de nuvem foi muito maior, né, então através do Teams, através do Azure, tudo que a gente tem dessa parte, digamos, de online em si, né, ele é feito na parte de nuvem, né. Então tudo que a gente trabalha de forma segura, ele e não esteja instalado na nossa máquina, ele vai para a parte de nuvem em si, e a gente consegue que a Microsoft consiga trabalhar essa parte, tá, com todos os aplicativos que a gente tem, Word, Office, o Excel, né, tudo que a gente tem com uma segurança já direto embarcado na parte de nuvem, né. Por exemplo, a gente usando o Teams, uma ferramenta de colaboração, assim, extremamente poderosa, né. A gente consegue mandar arquivo, consegue fazer, por exemplo, nesse evento que a gente está fazendo aqui nesse workshop, né, algumas pessoas têm acesso à câmera, ao microfone, as outras não. Isso faz com que a parte do treinamento em si, dessa, digamos, dessa demonstração, desse workshop que a gente está fazendo, né, consiga fluir de uma forma bem mais tranquila, né, sem estar todo mundo com a parte, digamos assim, ativado, né, e fazendo com que tenha algum barulho, algum ruído, algo do tipo, né, a gente consegue trabalhar de forma plena, fazendo esse controle em si, uma ferramenta de colaboração, igual a gente fala, né, que pode fazer ligação, chat,
pode fazer tudo isso em tempo real, full time, né? A gente consegue fazer isso, né? Pensando nessa parte de nuvem que a gente fala, né, que a parte do Azure que a gente tem, o 365 também está na parte da nuvem. Então a gente vê que tem o quê? Uma redução da parte de custo, né? Então a gente consegue fazer que todos esses aplicativos, né, sejam consolidados em um pacote único, tá? Simplificando toda essa parte de instalação, implementação, tudo que a gente tem que fazer na parte de máquina, né? Então eu não preciso ter a parte do pacote inteiro instalado na minha máquina, né? Eu vou lá no office.com, eu vou usar o que agora? Vou precisar usar o Outlook, uso, né? Vou precisar usar o Teams, entro lá, abro uma outra aba, uso o Teams, tá? Eu não tenho essa necessidade de ficar utilizando espaço físico na minha máquina, né? Eu consigo deixar a parte, digamos assim, de HD livre para algum arquivo de apresentação que eu preciso fazer, alguma planilha mais pesada que eu tenho que ter da minha área financeira, com diversos, digamos assim, cálculos ali, né? Eu consigo fazer essa redução de licenciamento e gerenciamento de tudo. Por quê? Eu não preciso estar fisicamente com isso instalado na minha máquina. Então, tem uma economia, eles colocam algo em torno de 50%, né, com relação a isso, porque eu não preciso ter essa parte de físico instalado, né. A parte de segurança, novamente, um ponto que a gente fala, né? Então, eu não tenho aquela parte de preocupação, eu vou ter um monte de aplicação instalada, eu vou ter algo ali que eu tenho que me preocupar, tenho que fazer alguma varredura na rede para ver se aquilo não. Se ele está, digamos assim, na parte de nuvem em si, tá? Eu não preciso ter essa preocupação, porque ele não está instalado física a máquina. Então, eu consigo fazer com que eu tenha uma redução da parte de incidente, com, digamos, vazamento, algo do tipo, né? A gente fala que a parte em si do que tem de alguma mudança, é algum dispositivo que não está protegido, algo do tipo, mas infelizmente é aquela famosa brecha que o usuário tem a hora que ele deixa, né? Então ele instala alguma coisa do tipo errado, ou ele clica em um link malicioso, né? A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? E infelizmente ele abre essa parte, né? Então, no caso aqui, com essa parte de não estar instalado, você tem, querendo ou não, tirando aquele administrador do usuário que não tem a necessidade, né? Você consegue fazer com que essa parte de segurança, essa violação, né, de algum arquivo ou de algum dispositivo aconteça, né? Você consegue barrar isso já de forma proativa. A gente vai mostrar um reativo também, tá? E a gente consegue ter tudo isso embarcado numa solução que ele vai mostrar para a gente, tá? Pensando de novo na parte de produtividade, né? Então, a gente consegue se conectar de qualquer local. Eu estou na minha casa, o Luiz, o Valadão, né? A gente consegue, cada um tá em um local, digamos todos de São Paulo, né? Que estamos agora, né? E também pensando na parte de cliente também. O cliente também não precisa estar lá na empresa fazendo aquela reunião de escritório nem nada, né? Então, com tudo isso, a gente consegue uma redução de custo, né? De todas as áreas, digamos assim, que você não vai ter aquela necessidade de pagar para ter uma hospedagem, para ter um deslocamento, um táxi, um Uber, alguma ferramenta que vai ter essa necessidade da pessoa se deslocar a um espaço lá no escritório, tá? Fisicamente, para que tenha isso, né? Então eles colocam que tem essa redução também, né, da parte, digamos assim, com gasto de viagem, que teve muito, com relação a essa parte, digamos, da nova ferramenta que a gente tem, que é voltada a, digamos, esse novo normal, né? Então, tudo que a gente tem atualmente vai para a parte de nuvem, todo o processamento está lá. Então, esse acesso basta, igual eu falei, né, uma conexão de internet que você tenha, tá? Isso faz com que você consiga acessar de forma bem proativa e de forma bem produtiva, porque você não vai ter aquela necessidade de simplesmente ficar toda hora baixando o arquivo, fazendo alguma coisa do tipo. Não, a gente vai mostrar que você consegue, a partir do momento que você visualiza aquele item uma vez só, você consegue compartilhar com todos os seus dispositivos para que você acesse em qualquer um deles, tá bom? A gente vai começar a demonstrar um pouquinho, né, que é a parte boa agora que a gente demonstra, mostra como que funciona de forma bem tranquila, tá? Essa primeira demonstração é uma ferramenta que é o Hello, né? Aqui é um usuário chamado Megan Boy, né? Que ele funciona da seguinte forma, né? A partir do momento que eu clico em login, ele faz um reconhecimento da minha face, tá? Em questão de segundos, assim, ele pega e já desbloqueia a máquina, né.
Então, isso aqui é legal para aquele funcionário que chega de férias ali, esquece a senha, nossa, não lembro minha senha e tal, tudo mais, né? Então, é uma ferramenta que ele evita que você esqueça a parte de senha e que a gente sabe que essa parte de senha, hoje em dia, a criptografia de senha é muito grande, porém, infelizmente, quando a gente vai colocar uma senha na nossa máquina, a gente coloca lá nome do filho, uma data, uma arroba, uma exclamação, algo do tipo, mas isso é muito comum. Então, o que acontece é, para que não tenha essa quebra de senha, essa invasão no seu dispositivo, né, a parte do Hello, ele trabalha essa ferramenta já direto de travar, né, essa parte, porque ele vai pegar a sua face, né, e ele vai fazer esse reconhecimento a partir do momento é coisa muito rápida, né? Eu utilizo até na minha máquina. Então, eu ligo ele, tem a ferramenta do BitLocker, que ele dá uma travada no começo, né? Por conta dos discos, né? Mas quando eu estou na frente da máquina, em milissegundo ele já ativa. Né? Então, nem preciso digitar senha nem nada do tipo, né? Ela é muito boa essa ferramenta, tá? Acho muito boa como usuário já dela. Gostei muito dessa instalação dela, tá? Ela funciona perfeitamente, tá? Agora vamos fazer a parte do login relacionado a MFA, né? O multifator de acesso que a gente coloca já para que a partir do momento que eu esteja na minha máquina, eu estou na minha máquina fazer o login, agora da parte da Mega, quando eu clico em entrar, ele pede a parte da senha, porém ele não faz só uma autenticação aqui, né? Ele pega e manda para um outro dispositivo que eu tenha, né? Um dispositivo que tenha um Google ou iOS, né? Então ele joga esse segundo fator para quê? Para garantir aquela segurança mesmo de quem está acessando aquela máquina, quem está pedindo esse acesso, mesmo tendo a senha, tá? Seja eu mesmo. Então, eu coloco minha senha nesse dispositivo, mando entrar e ele já joga aquele alerta, né, para fazer essa aprovação, né? Então, eu vejo essa parte do Authenticator, né? Eu consigo ver essa parte, digamos, de autenticação. Ah, é você mesmo que está fazendo esse acesso agora? Se sim, daí você pega e aprova, faz essa parte da aprovação, né? Ele mostra para você como que está acessando, tá? Ele tem a parte do PIN, digamos assim, ou você coloca só digital, ou coloca a parte do código que você tem nesse dispositivo, para que consiga, digamos, desbloquear aquele acesso na outra máquina, né? Então, isso é uma outra forma de garantir essa parte de segurança dos seus dados, da sua máquina, tá? Então, essa é a forma com que ele vai funcionar para garantir esse acesso ao seu dispositivo, aos seus dispositivos, né? O dispositivo da parte da empresa em si, tá? Para que você consiga ter toda essa parte tecnológica que envolve essa parte do produto em si e você consiga já fazer esse acesso e possa trabalhar normalmente na sua máquina, tá? Então a gente já tem uma máquina como sendo segura, a gente manda, coloca o SIM, ele vai fazer esse login, tá bom? Agora a gente vai acessar a parte do portal que a gente tem do Office, né? Então, esse é a cara do Office que a gente tem, igual eu falei, do Office.com, né? Você coloca lá e você acessa, se vocês olharem no menu esquerdo, você tem todos os dispositivos que ele tem ali online para que você trabalhe, né? Então, não tem que ficar clicando lá no Windows, fazendo aquele acesso e tudo mais, né? A gente vai mostrar agora uma forma de acesso do Outlook, né? A gente consegue trabalhar de forma online, tá? Então, essa é a parte da empresa que a gente está falando, né? É uma demonstração em si que ele fica, né? A gente vai acessar um e-mail que ele foi enviado, que a gente consegue ver uma parte de compartilhamento de arquivos, né? A gente vai lá, acha um arquivo, provavelmente da Line Robbins, que é um arquivo do Word, que já está ali anexo nessa parte do e-mail em si. E aqui a gente já fala que a partir do momento que você clica aqui, ele já tem uma varredura nesse arquivo, desse tipo de arquivo, né? Então, quando você coloca uma prévia dele que você lê na parte do navegador em si, ele já tem uma verificação se aquele arquivo é uma tentativa de roubo de dado, né? Um phishing, alguma coisa do tipo, que ele vai tentar baixar os seus dados, algo do tipo. Ele já tem essa varredura e ele consegue já mostrar para você, ó, não, um arquivo de Word normal, você consegue ver essa notícia, que é uma parte, digamos assim, de um produto novo que está surgindo, né? Então você consegue ter essa prévia já desse arquivo, você consegue ver ele ali na hora, né? Nessa parte da sua caixa de correio, tá? Então você olhou aquele arquivo, ah, legal, vou fazer o quê? Ah, eu posso compartilhar, eu posso fazer uma outra forma de mandar esse arquivo? Sim, posso. Então, à medida que eu acessei esse arquivo,
visualizei, pré-visualizei, eu consigo pegar esse arquivo e jogar para a parte do OneDrive, né? Que é uma outra ferramenta que a gente usa bastante com relação não só a backup, né, mas a compartilhamento, a disponibilidade de arquivo que a gente queira, sem precisar ficar toda hora baixando esse tipo de arquivo, né? Então, se eu baixo na minha máquina, eu consigo compartilhar com o meu celular, consigo deixar no outro dispositivo que eu tenha, ou consigo passar para minha equipe, por exemplo, né? Então, baixei esse arquivo, vi que é uma atualização, um produto novo, eu consigo compartilhar, né? Então, a gente vai mostrar essa parte agora de um compartilhamento, tá? A partir do momento que eu já vi esse dispositivo, já joguei para o OneDrive, eu consigo acessar ele na parte de compartilhamentos, ó, eu consigo ver no OneDrive, eu consigo deixar disponível para minha equipe, tá? Por exemplo, eu venho nessa parte dos arquivos que eu baixei, igual foi esse arquivo, tá? Eu vou lá nos anexos, que foi como eu fiz, eu vejo esse arquivo e eu disponibilizo para o meu time, tá? Então, esse foi o arquivo que eu acabei de abrir, eu vou lá e vou fazer uma cópia dela para uma pasta, né? Aqui ele mostra toda a estrutura de pasta que a gente tem, igual se a gente tivesse numa pasta local, tá? Então vou colocar nessa equipe que seria a parte de notícias, né? Então eu coloco lá como se fosse da parte dessa pasta, e todo mundo que tiver esse acesso a essa pasta, a partir do momento que eu copiar aqui, né, já vai conseguir mexer nesse arquivo, né? Então eu copio, por exemplo, ele vai me dar a notícia aqui, ele foi compartilhado, tá? A partir desse momento eu posso mandar lá uma mensagem para do WhatsApp, Telegram, do que for para o meu time e falar, pessoal, compartilhei um arquivo, se vocês quiserem olhar, e também tem aquela forma também de colaboração referente ao quê? A gente trabalhar no mesmo arquivo. Não, gente, eu tenho um arquivo novo e eu preciso que todo mundo coloque o que fez durante essa semana nessa parte, cria uma aba lá no Excel e vai trabalhando cada um com o seu. Compartilhamento, a gente sabe que é uma coisa que desde sempre acontece na nossa área, né? Então, comercialmente falando, e tanto a parte de tecnologia em si, a gente sabe que temos diversos arquivos que a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Então, a partir do momento que eu compartilho aqui, eu sei que todo mundo vai ter esse acesso e vai conseguir trabalhar com esse arquivo em si, tá? Então, essa é uma forma, digamos assim, de trabalhar com um arquivo de colaboração, né? Toda equipe vai ter esse acesso, tá? E a gente vai conseguir fazer dessa forma, tá? Agora a gente vai dar uma demonstração, digamos, de um tipo, né, de acesso, quando a gente vai ver um link, por exemplo, né? A gente sabe que tem hora que pessoas mandam um link para a gente, né? De alguma notícia que viu pela internet, algo desse tipo, né? Então a gente vai fazer esse tipo de acesso, né? Acesso a um link, digamos que um link correto, né? E a um link que está corrompido, algo desse tipo, né? Esse primeiro link, a gente clicando lá, vê que veio para a parte de uma pesquisa do Bing com relação a notícias ali de produtos infantis, né? Alguns acessórios, né? E daí a gente tem alguns links que a gente clicou e ele já tem esse bloqueio, né? Ele tem um alerta, né, relacionado ao site em si, ao tipo de link, né? Então, quando a gente vê que esse tipo de bloqueio acontece, tá? Não é legal a gente ficar com aquela forma de tentar burlar de alguma maneira, né? A gente viu que o primeiro link ele alertou e travou, né? Esse também é um segundo, né? Se a gente olhar, ele coloca que o Defender tá ali trabalhando, tá? Junto com isso, e ele mostra que tem esse erro, né? Então, ou esse site tem alguma coisa que vai roubar a informação da sua máquina, né? Ou ele é um site que não está com o código, digamos assim, protegido, né? Ele está com um código que está aberto e vai fazer com que você acessando essa página, digamos assim, se você colocar alguma informação pessoal, isso pode ser compartilhado aí com a Deep Web da vida, né? E você pode ter os seus dados, informações vazadas, né? Isso é um mal muito comum hoje em dia, né? A gente sabe que isso acontece, tá? Então, o Defender ele fica trabalhando em segundo plano para garantir a sua segurança, né? Então, você não precisa ficar mexendo em nada. Ele já tem a parte de políticas que vão fazer isso. O Luiz vai dar uma demonstração disso, tá? Ele tem um monte de política que é voltada à sua proteção, tá? Um tempo real que você vai ver que isso trabalhando ali funciona. Você não precisa ficar com alerta toda hora. Ele trabalha ali, digamos assim, de forma oculta, ele fica trabalhando para garantir a sua segurança, né? Garantir a integridade da sua máquina, dos seus dispositivos, tá? Isso é de forma assim proativa, tá? Ele fica ali trabalhando, tá? A gente vai ver agora
um e-mail que a gente recebeu como se fosse uma parte reativa, né? Então a gente vai abrir um arquivo muito bem criado, muito bem trabalhado, né? Esse e-mail que o Alex mandou para a gente, tá? A gente vai clicar nesse e-mail e vai baixar o anexo, né? A gente vê como se fosse um Wordzinho, né? Um documento, como se fosse a parte, digamos, do faturamento, né? Quem não quer ver ali um arquivo, chegar uma ordem aí de compra, né? Protegido por senha, né? Coisas que a gente fala assim, nossa, coisa rara hoje em dia, né? Proteger por senha, algo desse tipo, né? É bem trabalhado isso, né? Colocou a parte de senha, a gente faz, digamos assim, esse acesso, né? A gente olha que ele tem a parte do um pedido, né? A confirmação, né? E lá em cima ele já coloca que tem a parte de macro, né? Para você ativar, né? A partir do momento que você ativa, ele rodou essa parte do script, né? A gente vê que essa parte de script não é comum no arquivo de Word, né? O que ele tem que ter uma outra ferramenta para trabalhar junto, né? E a gente vê que o Defender já acionou, ele já vem um alerta, né? Essa é a parte da tela, assim, digamos, do Defender, que ele dá todas as informações, o que você vai ver, tá? Essa parte do Defender que ele mostra todas as ferramentas que tem aqui para proteger a nossa máquina, né? Daí a gente vê que teve aquele script que executou em segundo plano, a gente vai na parte do Defender e vê incidentes para ver o que aconteceu, né? Ele vai mostrar de forma bem tranquila aqui, visual, a gente consegue ver o que aconteceu, ó, por exemplo, ó, ele coloca que teve um acesso suspeito, né, na parte do PowerShell, que teve esse script que executou, tá? A gente clica nessa forma ali que ele já tem de alerta em si, daí ele mostra o que aconteceu, né? Ó, um dispositivo impactado, um usuário. No caso era a parte da Megan, né? A Megan estava mexendo na máquina e baixou esse e-mail que estava ali, né? Que veio. Agora de forma visual, né? A gente consegue entender o que aconteceu, né? Ela estava fazendo um acesso e esse acesso, digamos assim, executou alguns processos. Ele mostra bem de forma clara na tela para a gente, tá? O que aconteceu, qual foi a quantidade de dispositivos que foi, digamos, impactados, né? E ele mostra, com essa ferramenta, ele mostra o que aconteceu, tanto a execução daquela parte, digamos, do que aconteceu, né, naquele ataque, ele mostra também como se prevenir, né? O que aconteceu, qual é a forma, digamos, de proteção que você pode ter daqui para frente, quantidade de dispositivos que foram atacados, no caso dela, né? A gente consegue visualizar isso, né? Então a gente tem de forma assim reativa, né, mas colaborativa, você vê esse tipo de erro, qual que foi, o que que alerta e a ação que você pode tomar para que isso não ocorra mais, tá? Então é bem detalhado esse report que a gente consegue ver da parte, digamos, do Defender, né, com relação a esse tipo de tentativa de ataque, né? Ele mostra de maneira bem clara, tá? Tudo que você precisa saber, tudo que o time de TI precisa saber, tá? Para num futuro próximo, né, não ter mais esse tipo de erro, não ter mais esse tipo de invasão, não ter essa tentativa, digamos assim, né, com relação a esse tipo, digamos, de script que ele executa, tá? A gente sabe que hoje em dia está cada vez pior, né? O pessoal consegue de maneira assim, você fala assim, nossa, é improvável de conseguir pegar os nossos dados, né? Tem hora que a gente vai, faz um cadastro que a gente não acha, uma pesquisa ali de satisfação, alguma coisa do tipo, e aquele dado vaza, né? Então, a gente consegue, através de uma ferramenta, igual o Defender aqui, ter uma ferramenta completa, tá? Que ele vai proteger o nosso dispositivo, todo dispositivo da empresa, tá? E ele vai mostrar de forma muito clara o que acontece segundo plano em qualquer, digamos assim, ato que aconteça na nossa rede em si, tá bom? Essa é a demonstração que ia fazer com relação a essa parte, tá? Agora o Luiz vai falar um pouquinho do Teams, né? Dessa ferramenta que a gente tem que é poderosa demais, a parte do Lab, né? Ele vai fazer essa demonstração aí ao vivo, é muito bom. É com você, Luiz. Valeu, Brunão. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para ficar mais fácil essa demonstração. Legal. Então, dando continuidade, né, nesse nosso workshop, o que eu quero demonstrar aqui, e claro, passar alguns highlights aqui, alguns destaques maiores da ferramenta, especificamente agora o Teams, tá? Então,
o que né, a princípio houve aí, reforçando aquela mensagem que o Bruno, ele falou no começo, que na pandemia, né, a gente teve essa ida para casa, o trabalho remoto, e a gente precisou de ferramentas, e eu acredito também, né, que foi uma das ferramentas que mais impulsionaram e mais facilitaram também o nosso trabalho no dia a dia, né? Não somente da Microsoft, outras ferramentas que vocês conhecem no mercado, mas especificamente do Teams, ele já estava pronto para isso, né? Ele já estava pronto para esse trabalho remoto. E durante esse período, a Microsoft viu essa tendência do mercado e, claro, ela olhou com uma ferramenta muito poderosa e aprimorou, veio aprimorando, está aprimorando cada dia mais, colocando inteligência artificiais, algumas features, algumas características ali específicas para ajudar no nosso dia a dia. E quero falar de algumas delas aqui em específico, e claro, né, se eu eventualmente tiver algo, passei alguma coisa, a gente pode fazer uma reunião específica, falar dela aqui, do poderio que ela tem aí no nosso dia a dia, tá? Então, falando um pouquinho do nosso, até dando um exemplo dessa nossa reunião, tá? Aqui nós estamos em um evento onde as pessoas aqui tenham né, os participantes, né, na verdade, eles têm uma interação bem baixa, eles não conseguem, por exemplo, abrir a câmera, não conseguem compartilhar algo, ou até mesmo a tela, tudo mais, porque a intenção aqui é que realmente nós passamos a mensagem, então tem os nossos palestrantes aqui, ou as pessoas que representa, né, o staff aqui, o staff da TD, né, os seus AMs, a agente de engenharia, né, o Valadão aqui, tudo mais, e nós passamos essa mensagem para vocês e vocês recebem para que tenha uma baixa realmente interação, né, justamente para que você consiga transmitir essa mensagem de uma forma mais fluida, uma forma mais ordenada, né? Porque a gente sabe, se abrir uma reunião normalmente que a gente abre, alguém pode abrir a câmera, alguém pode abrir o áudio, ou começar a roubar o compartilhamento, começar a passar, e a gente já teve umas experiências dessas, tá? Então, meio que isso é um módulo que o Teams tem, justamente para que você passe essa mensagem, que você faça esse evento de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fluida, sem tantas ou sem nenhuma, na verdade, interrupção. Ah, eu preciso de uma resposta, uma pergunta, né, que vocês podem ter, pode ser enviada no perguntas e respostas, ou até mesmo no chat, né? Então, existe essa interação, só que ela é bem baixa, justamente para a gente passar essa mensagem, tá? E aí, falando, né, dessa tela nossa que temos aqui, temos o nosso chat, as pessoas que estão participando, né, algumas reações ou até mesmo levantar a mão, eu tenho uma dúvida, né, isso já está também embarcado no módulo do Meetings, no modo tradicional mesmo ali de reuniões, algumas reações, né, que nós podemos enviar, um coraçãozinho, bater palma, né, algo que a gente explorou também, isso foi bem legal, né, durante a pandemia, a gente consegue abrir, né, colocar outras opções aqui né, se as pessoas estão, né, com a câmera aberta, a gente consegue colocar outros posicionamentos, outros layouts, na verdade, né, para que justamente a gente não tem não fica aquele tradicional, né, a gente faça um diferencial, que nem a gente usou isso muito bastante, o Bruno aqui está sentado do meu lado, né, praticamente a gente está fazendo essa, essa interação, e se todo mundo abrir a câmera, todo mundo fica sentadinho num local, e tem outros templates também que a gente pode colocar, isso para dar aula para um professor, ou até mesmo para fazer uma dinâmica de equipe, um RH, é muito bacana. Então, uma inteligência artificial que veio por trás disso, tá? Perguntas e respostas, algumas anotações, e especificamente quero falar no final, né, de os aplicativos que nós conseguimos colocar nas reuniões, e alguns aplicativos que a gente também consegue colocar num grupo ou num bate-papo mesmo, que
por exemplo, o Serafim, a gente consegue colocar alguns aplicativos, isso da Microsoft, tá? Ou aplicativos de terceiros, e aí eu vou mostrar para vocês onde que a gente encontra, quais são os que estão disponíveis, tá? Falando um pouquinho aqui, meio um geralzão, né, da ferramenta em si, acho que já é uma ferramenta que está bem consolidada e o propósito dela já está bem firmado ali no nosso dia a dia, né, é uma ferramenta onde a gente consegue se comunicar, trocar informações, trocar mensagens, mas como que ela facilita o nosso dia a dia e quais destaques ali que a gente pode falar aqui hoje, tá? Então, temos os grupos aqui, que eu até selecionei os grupos que eu mais tenho ali contato, né, que eu falo com as pessoas, até mesmo um grupo geral nosso da engenharia, e o que é bacana, o que eu acho já começa com alguns diferenciais nós da engenharia criamos na verdade um grupo onde nós temos aqui um CRM, né, a gente abre chamado, tem tickets, mas às vezes tem algumas perguntas rápidas, né, que nós colocamos nesse grupo, justamente para ter uma rápida resposta ali, não vai abrir um ticket, talvez só para enviar uma informação, por exemplo, da parte Cisco lá, tem uma GB, que uma GBICzinha e tal, qual que é o part number, aí eu vou criar um ticket e tudo mais, então a gente meio que, justamente para ter uma resposta mais rápida, ou tirar uma dúvida mais rápida, criamos esse grupo, então nós da engenharia somos os responsáveis, né, os criadores desse grupo, adicionamos os times de vendas, né, as pessoas de vendas, e aqui nós trocamos informações, né, trocamos mensagens justamente para passar, né, essa informação de uma maneira mais rápida, tá? E o que que a gente pode explorar mais também com isso? E deixo aqui. O que que nós fizemos também, tá? Temos uma equipe onde criamos, né, uma equipe aqui dentro do Teams, onde a gente passa as informações sem nenhuma interação. Então, diferente daquela outra, onde o time de vendas vai lá e faz uma pergunta para a gente rápida, a gente responde, aqui eles não têm interação nenhuma. Então, a gente criou esse grupo justamente para passar alguma mensagem, então criamos vídeos e aí subimos no Microsoft Streaming, e aí esses vídeos são compartilhados dentro dessa plataforma, e o que é legal é que eu consigo ainda, da plataforma do Microsoft Streaming, já criar uma aba aqui em cima, justamente para que ele nem precise abrir a plataforma em si como um todo. Tá? Eu consigo visualizar pelo Teams mesmo alguma atualização, algum vídeo, né, novo, falando de features, falando de alguma característica. Tá? Então, aqui em cima, eu consigo criar algumas abas, e aí onde eu também consigo colocar algum aplicativo de terceiro, Gira, ou um outro ali que e aí eu vou mostrar onde vocês conseguem visualizar isso, que vocês desejam que instale, coloca nessa equipe e tem uma interação necessária, tá? Outro também, né, destaque que eu coloco aqui foi a demonstração do Serafim logo no início, então meio que seguindo esse processo, né, ele pegou aquele arquivo, ao invés dele trabalhar sozinho e colocar ele, sei lá, passar por e-mail, falar, faz uma atualização e você depois manda para mim de volta ou manda para o Valadão, né, e fica jogando aquele arquivo para um lado e para o outro. Aqui nós podemos criar uma equipe que todo mundo trabalha em cima desse arquivo, e aí no momento que eu compartilhei, coloquei ele dentro da pasta, além de ele estar aqui no Teams, ele já cria uma pasta automaticamente no SharePoint, então no SharePoint eu vou lá, consigo acessar também se for necessário, baixar esse arquivo, mas para facilitar fica muito dinâmico aqui, estou trabalhando em equipe, olha pessoal, já mando uma mensagem, coloquei esse novo documento, já está lá nos arquivos, e o detalhe, né, e aí o que faz uma diferença enorme eu consigo trabalhar nesse documento em tempo real junto com o Bruno, junto com o Valadão, e
E isso eu vejo como, né, uma experiência própria, e aí compartilho com vocês. Teve um momento que a gente precisou entregar uma planilha muito rápido, a gente teve um processo aqui de segurança na parte de Azure, a gente precisou fazer um levantamento de alguns clientes, e foi muito legal porque a gente colocou aquele único arquivo na equipe que nós estávamos trabalhando, e aí eu acessei o arquivo, estava lá, aí vinha o Serafim, vinha outras pessoas que estavam atualizando aquela planilha, a gente via isso atualizando ao mesmo tempo, né, simultaneamente ali, aparecendo o nome em cima, né, de quem estava editando. Então, uma dinâmica bem, assim, um diferencial enorme da gente trabalhar isso em tempo real e não ter aquela necessidade de, fiz o meu arquivo, coloquei lá, versão Luiz, aí eu fui lá pro Bruno, ele colocou a versão Bruno, aí, putz, eu esqueci de colocar alguma coisa, aí volta para mim. Aí disso daqui eu já mando para o Valadão. Só que o Bruno também esqueceu de colocar algo. Aí será que o Valadão já atualizou? Será que a minha versão é a última? Então se fica naquela problema de versões, né? Isso acaba com você compartilhando esse arquivo, trabalhando em tempo real, salvando uma única vez ali, ou salvando aquele documento, e todo mundo atualizando aquele documento, então fica salvo nele só, né? E, eu preciso abrir, legal, abre junto comigo, a gente trabalha juntos, tá? Algumas outras ferramentas, então, por exemplo, o calendário que nós conseguimos integrar, conseguimos integrar também com o nosso sistema de telefonia, então já possui meio que realmente o softphone em si, e vou mostrar onde tem essa configuração na plataforma, tá? Então ele faz uma configuração até para PSTN, né? Até a telefonia pública, alguém fazer uma ligação para fora, né? Telefones fixos, tudo mais. Aqui é onde que nós adicionamos alguns aplicativos de terceiros, no caso, né? E para finalizar essa parte, como eu falei, dos aplicativos, quero mostrar para vocês, e aqui, se o aplicativo estiver, ele já está meio que homologado, né, pela Microsoft, já passou pelo crivo, então não há, será que vai ter problema de compatibilidade, né, algo que não vai dar certo? Não. E se ele está aqui é porque já passou, né, por todo o crivo ali, por toda a avaliação Microsoft e pode ser utilizado. Tá? E o que vocês vão ver é que tem um monte de aplicativos aqui, aplicativos Microsoft, consigo colocar o Power BI aqui, o Gira, como eu falei, né, e aplicativos de terceiros, né, e aí a maioria, e é que eu fui vendo e testando, e eu percebi que eles são gratuitos, né, na sua grande maioria. Eu quero uma parte paga, né, quero algo mais avançado, legal, mas aí o custo fica, né, para o terceiro, né, então o que eu vejo como um diferencial é que dentro dessa ferramenta eu consigo trabalhar, colaborar, eu preciso acessar o meu aplicativo, crio aquela aba ali em cima e aí naquela aba eu vou lá e acesso, né, faço o acesso necessário, e não preciso também, às vezes, legal, eu quero acessar via browser, tudo, aí eu tenho uma outra interação, abro o meu computador para compartilhar o arquivo. Não, você tem uma única tela para colaboração em si, para trabalhar no dia a dia, com os agendamentos integrados no Outlook, com as pessoas necessárias que eu preciso falar na minha equipe, se eu preciso fazer uma ligação para fora, também consigo, e se eu tenho aplicativos terceiros, né, ou aplicativos Microsoft, consigo integrar nessa solução também, então tendo uma única camada, um único layout ali para o nosso colaborador no dia a dia. Tá? Bom, deixa eu voltar para a nossa apresentação aqui. E aí,
continuando algumas demonstrações que nós preparamos, né? Nós gravamos aqui justamente para que não haja nenhum problema aí de acesso, né? Tudo mais. Então a gente achou mais fácil, né? Mais tranquilo, né? Gravar. Quem sabe, quem fez já laboratório, demonstrações ao vivo, sabe que dá alguns problemas. Então vamos diminuir isso para que fique mais fluido aí, fique mais dinâmico, tá? Então, um dos vídeos que nós temos é mais um recurso de segurança no Teams, onde eu clico no Teams, ele pode pedir um PIN ou o seu reconhecimento facial, a sua biometria, para que, na verdade, tenha uma segurança a mais nessa ferramenta que hoje, como vocês puderam ver, tem informações ali que não pode ser vazada, né? Tem algumas informações importantes e que podem comprometer aí de alguma forma se tiverem acesso ao mobile, né, então mais um recurso de segurança em cima dessa ferramenta. Tá? E aí, falando um pouquinho, então, meio que dando essa trajetória desde que o Bruno falou, em que eu, como um usuário no dia a dia, ali a Megan, por exemplo, vocês viram que ela logou pelo Windows Hello, um recurso excelente de segurança, que traz mais um recurso de segurança que você não precisa digitar uma senha, reconhecimento facial ali é um recurso incrível, né, para isso, e ela logou no Microsoft 365 com o MFA, teve o trabalho dela, abriu e-mails, o Defender ali por trás foi agindo para que ela tenha um dia a dia seguro, para que não comprometa. Teve uma vulnerabilidade, mas aí eu vou falar um pouquinho mais para frente específico do Defender. E aí, voltando para o meu dia a dia, eu tenho a minha plataforma, onde eu posso trabalhar, tenho os meus a minha parte de produtividade e eu tenho a minha parte, se eu tenho acesso, de administrador. Então, eu também tenho a minha produção ali, meu dia a dia, e aí, quando eu logo, vocês podem ver que eu fiz um único login no início, eu vou lá, acesso o admin, e aqui especificamente quero falar para vocês algo também relacionado ao mobile, e aqui só um exemplo, mas eu vou entrar em mais detalhes com o Intune, é que eu consigo, tendo acesso né, instalei a ferramenta Intune, ou instalei a ferramenta do MDM, eu consigo acessar e se eventualmente tem algum problema, a pessoa foi mandada embora ou a pessoa perdeu o celular, né, foi roubado o celular, eu consigo ter algumas ações, por exemplo, como resetar esse dispositivo totalmente aí de fábrica ou remover esses dados da companhia, né? Então, se a pessoa tem um telefone pessoal dela, eu consigo ir lá remover isso e remover os dados da companhia. Ela segue na vida dela aí com o telefone, com as informações que ela tem, tá? Então, neste caso, foi apenas uma remoção, uma demonstração de como gerenciar um dispositivo ali, um dispositivo móvel, para que tenha uma certa segurança desses dados, principalmente os dados da empresa, que possam acompanhar, talvez, ali a pessoa quando foi, né, para outro desafio, né, mas que você remova isso e ela não tem essas informações. E aí, seguindo isso, então, no meu dia a dia, vou lá, no meu botãozinho lá em cima, na esquerda, clico em admins e tenho acesso a um portal aqui onde eu consigo navegar, atribuir as licenças necessárias. Então, hoje a gente está falando da Business Premium, mas eu consigo atribuir uma ou duas licenças a mais para ele, para que ele tenha alguma feature a mais. Então, é nesse painel. No painel aqui da esquerda, a gente consegue ter várias funções. Aqui eu vou especificamente nos usuários, então, onde eu adiciono os usuários dentro do meu domínio, se eu preciso adicionar eles, vários usuários simultaneamente, um usuário, aqui que eu também configuro a autenticação de multifator, excluo, redefino a senha, consigo ver os dispositivos ativos. Infelizmente, no nosso workshop a gente não tinha nenhum dispositivo para ativar, né, no nosso laboratório, no nosso demo, mas é aqui onde eu consigo visualizar isso.
Voltando no administrador, e aí olhando agora mais para o centro administrativo e falando especificamente do Teams, então eu consigo também gerenciar todo o Teams, a forma que o colaborador pode trabalhar, dando permissões ou não, criando políticas para que o nosso dia a dia, para que o nosso sistema fique mais robustos, né, e mais seguros até mesmo. E aí, quais configurações eu consigo fazer dentro do Teams? Tá? Então, tem o meu dashboard, onde tem algumas informações principais, que eu consigo até customizá-las, né? Quantas chamadas ou reuniões ativas está acontecendo simultaneamente ali, ou aconteceu durante um mês, uma semana. Consigo colocar restrições para usuários específicos, então, tem um usuário específico que eu quero criar políticas com algumas restrições, com alguns acessos liberados a mais. Por exemplo, aqui eu consigo entrar no Teams e falar, lembra dos aplicativos de terceiros? Eu consigo dizer, olha, legal, Luiz, ele pode ter acesso apenas ao Power BI. Outros aplicativos de terceiros ele não está autorizado a instalar ou baixar dentro do Teams para que ele trabalhe no dia a dia. Então, você consegue customizar para que o Luiz faça isso, ou grupos de usuários tenham acesso específico, outros não. Tá? Aqui onde eu configuro a PSTN para fazer ligações, né, ter o telefone ali como um softphone em si, consigo criar políticas de mensagens, né, com algumas mensagens, o cara tá lá falando, sei lá, palavrão, mensagens ali com um teor meio estranho, consigo criar algumas políticas para justamente detectar isso, ou colocar até os pontinhos ali na hora do palavrão, né, para que não saia. A gente sabe que a ferramenta, para o nosso dia a dia, a gente ainda, né, tem aquelas certas descontrações, né, a gente fala com as pessoas, brinca, tudo mais, mas a empresa pode adotar uma postura diferente, falando, olha, aqui é uma ferramenta enterprise, uma ferramenta para empresas, e eu não quero esse tipo de palavras, esse tipo de, né, de brincadeiras. Então, vai brincar em outra solução, aqui, sei lá, o negócio é sério. Então, ele pode colocar políticas específicas justamente para inibir esses tipos de mensagem, inibir esses tipos de atitudes, tá? E, como eu falei, tenho toda essa visualização, quero mostrar para vocês apenas uma parte de gerência de usuários. Consigo ver quando eu entro, acesso uma outra plataforma, quais permissões que eu tenho do Teams, então eu convido, na verdade eu fui convidado, e aí eu entro e vejo o que eu posso fazer, se eu posso enviar anexo ou não, se eu posso compartilhar minha tela ou não, até mesmo abrir o vídeo ou quando eu convido uma pessoa, o que ela pode fazer, se, claro, também não divergir ali das políticas que ele tem, né, quando ele entra. Tem algumas já default, então a maioria já estão por default. Por exemplo, a gente às vezes entra numa reunião e a pessoal externa, a gente nem consegue compartilhar arquivos, né, não consegue mandar anexos. Então, meio que isso já está por default, consigo customizar e falar, não, o Luiz pode abrir, mandar anexo, fazer tudo normalmente, e aí eu consigo aplicar essa política específica para o Luiz, tá? Ou para um grupo, se for necessário também. Legal, e um outro setor que eu quero mostrar para vocês, aí reforçando uma mensagem, é o próprio Defender em si. Na verdade, a parte de conformidade, então a parte de DLP, de Data Loss Prevention, quais políticas que eu posso aplicar em cima disso, ou o que eu posso fazer, tá? Ele está trocando de nome, então toda essa parte de conformidade agora chama-se Microsoft Purview, né, como o Azure AD agora se chama Entry, então a Microsoft está fazendo algumas substituições, mas no fim, a funcionalidade ou a função em si continua a mesma, tá? Não mudou nada. E o que eu quero mostrar para vocês? Como criar uma política de Data Loss Prevention, que já está
disponível dentro dessa licença do Business Premium. Tá? Então, quando eu clico ali em políticas de prevenção contra a perda de dados, clico em uma nova política, o que aparece aqui para mim é o que eu quero demonstrar para vocês. Tá? Aqui eu entrei em políticas para os dados financeiros dos Estados Unidos, mas o que quer dizer isso? Na esquerda, eu tenho alguns templates já pré-montados ali, já fixados pela própria Microsoft, onde eu cliquei em financeiros, ele aparece todas as países que ele já tem esse template, então Austrália, Canadá, França, tem o Brasil. Neste caso, para seguir a demonstração, colocamos no modelo dos Estados Unidos. E o que acontece? Então, toda vez que esse dado trafegar na nossa rede, passar algum momento e ele ler isso, número de cartão de crédito, conta bancária dos Estados Unidos, ele faz essa detecção e toma uma ação conforme eu vou mostrar aqui para vocês que eu posso ajustar, que eu posso configurar. Tá? Então, é bem legal porque eu já tenho um template pronto, no caso financeiro, tenho medicina, saúde, privacidade, eu posso personalizar. Sei lá, eu posso criar uma política com os dados financeiros do mundo inteiro, que ele pega todo mundo ali e coloco numa uma única política. É possível. Não é recomendado, né, porque pode ter algumas diferenças, divergências ali em alguns outros países, mas eu consigo criar, sei lá, uma política Latam, né, em todos os países Latinoamérica, ter uma restrição específica, tudo mais, tá? Então, legal, selecionei aqui os dados financeiros dos Estados Unidos, aqui onde eu coloco um nome para essa política, né? Então, eu só coloquei um 2 ali para não entrar em conflito com a política que já estava criada, uma descrição falando, olha, essa política vai ser implementada por ter problema de vazamento de dados, né? Alguma restrição a mais. Legal, configurei essa primeira etapa e agora eu vou dar uma afinada, né, uma polida melhor nessa política. Em qual sentido? Vou atribuir algumas funções a mais para que ela possa estar de acordo com o que eu estou implementando. Tá? Então aqui, nesse primeiro momento, legal, políticas, dados financeiros ali, dados de conta bancária, cartão de crédito. Onde que eu aplico essa política? Então, vou aplicá-la no Exchange, vou aplicá-la no SharePoint, no OneDrive, no Teams, ou aplico em tudo, ou somente numa plataforma, né? E além de aplicar essa política, eu consigo, por exemplo, colocar uma mensagem no momento que ele tenta digitar ali no Teams, falando, olha, essa política, o que você está tentando enviar, o que você está tentando mandar, não deve ser enviada por Teams, manda isso por e-mail, manda isso criptografado, com segurança, né? Então, não somente tem um bloqueio, o cara vai lá e, não, você não pode mandar aqui, né? E tá, e o que eu faço, né? Eu preciso mandar isso daqui, realmente eu estou trabalhando, né? Tem um CPF, alguma informação que eu preciso compartilhar essa informação, né? Preciso repassá-la. E ali você consegue colocar algumas instruções justamente para que ele olhe, entenda e fala, não, legal, não é por aqui, eu vou por outro local, e aí você conscientiza o usuário com isso, né? Ajudando o usuário também, não impactando no dia a dia de trabalho dele. Aqui, como eu falei, eu peguei um modelo padrão, mas ainda consigo personalizar, né, colocar algumas a mais, né, algumas informações a mais. Consigo até falar, olha, quero que pessoas fora da minha organização, que se a pessoa está compartilhando também comigo, detecte essa informação, se as pessoas estão mandando de fora para dentro, né? Ou somente interno, as pessoas trafegando aqui dentro da minha organização. Então, consigo olhar também de fora para dentro detectar isso, tá? Quais ações de proteções automática que eu consigo tomar aqui, né, no momento que, né, aconteceu, tentou, né, enviar essa informação, tentou sair com essa informação para fora, né? Então, se ele legal, conteúdo correspondeu com a política,
mostrar realmente essas dicas para os usuários. Então, posso até enviar uma notificação por e-mail, né? Foi lá, o Luiz tentou enviar um negócio, um CPF, abriu o Teams ali, aí você consegue clicar em cima e ver qual que é a mensagem que está ali, né, configurada, né, para que instrua o usuário em si, ou até mesmo envie isso por e-mail. Outra informação legal, e isso é um diferencial muito bacana, é quando, sei lá, um usuário está tentando enviar uma informação ali, tentou enviar de uma vez vários tipos de informações, ou seguidas essas informações recorrentes, quanto tem, qual que é o mínimo, né? Aí ele coloca no mínimo 10, isso já vem com o padrão, mas você pode até configurar. E quando que será enviado um e-mail para um administrador, tudo mais, para que na hora que o Luiz, sei lá, tentou enviar uma vez, tentou 2, 3, 10 vezes, o administrador recebe uma mensagem dizendo, ó, o Luiz está lá tentando compartilhar essa informação de cartão de crédito aí, de várias vezes, de várias maneiras. Vou lá, né, como administrador, falo, cara, o que está acontecendo, né, está vendo aí a política que foi implementada, alguma dificuldade, né, ou se o meu usuário foi comprometido de alguma forma e está tentando enviar essa informação, você consegue controlar isso para que não fique mandando toda hora, alguém tentou mandar um e-mail, o administrador receba, pô, a empresa inteira, 200 pessoas aprender nessa nova política vai receber 200 e-mail, não. Se for algo específico, uma quantidade específica, tá? E enviar também, por exemplo, os relatórios, né, desses incidentes. E aí, por padrão, né, ele já começa, vai receber um e-mail automaticamente, mas isso depois você pode configurar, né, para não receber tanto assim. E aí você pode até incluir pessoas específicas para receber esse relatório. Então, tem o meu CEO, o pessoal executivo, quero ver como é que está essa implementação dessa nova política, já mando o relatório direto para ele também. Tá? Algumas outras ações que também nós conseguimos configurar, quando tem um documento específico, porque o DLP ele não trata também de dados, informações sensíveis, né, para a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele também pode ver uma questão de inteligência em si, que você está trabalhando num projeto, né, então fez ou o projeto do ano ali da empresa, alguns exemplos que eu dou, o projeto Juniper lá, e aí tem uma ação que é a i500 e vai mudar toda uma tecnologia de um processador, tudo mais, então é algo bem restrito, bem secreto, e alguém mal intencionado ou não intencionado, né, possa enviar essa informação. E aí você consegue colocar uma política específica em cima desse documento, ou em cima dessa informação, e na hora que ele tente enviar, ele meio que restringe para um local específico, e aí você consegue criptografar, ou até mesmo colocar, armazenar, colocar numa quarentena, e entrar em contato com o colaborador e falar, cara, olha, isso aí você não podia ter enviado, então não faz parte da nossa política. Eu consigo criar essa regra em cima para prevenir essa perda de dados. Tá? Legal, então consigo testar essa política, manter em stand-by ou ligar imediatamente, né? Então, aqui eu tenho um resumão de tudo que eu configurei, consigo editar alguns pontos, putz, esqueci de colocar alguma coisa ali a mais, tudo mais, então vou lá ir direto no meu ponto e faço a edição. Por fim, eu criei essa nova política. Então, que nós gostaríamos de demonstrar isso para vocês é que para essa criação dessa política não precisa de um cara técnico, de um cara avançado que configura o CLI. Na verdade, a pessoa vai seguindo esse passo a passo, vai sendo instruída, olha, você quer em qual programa? Você quer qual ação que tome? Você quer que criptografe esse arquivo, armazena, se for um arquivo específico? Então, ele vai dando essas opções e fica muito mais fácil, muito mais dinâmico criar essa política de prevenção contra a perda de dados e até outras que a Microsoft
acaba dando, né, então, para o Teams ou até mesmo para seguranças, que eu vou mostrar um pouquinho aí para frente para vocês, tá? Legal, voltando para o nosso início, no centro de administração, falando um pouquinho de segurança, e aí quero reforçar bastante essa mensagem do Defender em si como um todo, tá? Então, o Defender no mercado talvez ele esteja muito enraizado como o antivírus da Microsoft, né? Então tem nos servidores já, muitas das vezes vem os nossos desktops ali prontos. Legal, ele tem essa função, só que como vocês puderam ver, ele é muito mais do que apenas o antivírus. Então, ele consegue ter essas ações de prevenção e o que vocês viram com a demonstração do Bruno estou lá trabalhando no meu anexo e por trás, questão de milissegundos ali, o Defender já rodou um scanner para ver se aquele anexo tinha algo mal intencionado, isso até mesmo no preview ali, antes de abrir realmente o documento, então ele já fez um scanner em cima disso, tem essas ações de prevenção, passou algo e ele conhece, ele então realmente toma uma ação com o antivírus, né? Vem ali com a vacina no vírus e move para a quarentena ou até mesmo exclui, né? Toma uma ação em cima daquele vírus. E a outra demonstração que vocês viram putz, passou algo que o Defender não conhecia, né? A gente sabe, por incrível essa plataforma de segurança pode ter algo novo, pode passar algo que não conheça, algo diferente, e passou ali, rodou uma macro ali por trás, rodou um PowerShell por trás do documento, mas mesmo assim ele detectou e falou, cara, não conhece essa ação, está muito suspeita, e notifica o administrador, olha, teve uma ação suspeita aqui num documento, e eu preciso que você veja. E aí foi o que o Bruno demonstrou. Eu consigo abrir o arquivo, vejo se ele foi copiado ali para outras máquinas, consigo ver o que ele fez naquele PowerShell, o que ele rodou em específico. Pode ser que, sei lá, um colaborador fez uma macro no Excel e o Defender detectou isso como se fosse um problema, um vírus, um ataque, né? Mas na verdade foi apenas uma macro programada ali que ele não conhece, mas notificou o administrador justamente para que ele olhe e fale, não, beleza, isso aqui tá ok, tal, ou não, isso aqui tá errado, passou, é realmente um ataque, e eu tomo uma ação de remediação, né? Então, a gente tem aquele conceito, não, vou criar uma super defesa aqui, um super escudo, e nada pode passar, e a pergunta que sempre vem é, e se, né? E se passar? E se acontecer? O Defender está pronto para ajudar a tomar uma atitude ali, uma remediação para mitigar o máximo de erros ou 100%, né? Que não aconteça nada, tomar uma ação o mais rápido possível. Tá? E aí, falando um pouquinho aqui dos recursos de segurança, e falando, demonstrando também as políticas que nós podemos implementar, em específico as políticas de anti-phishing, então aquele e-mail onde tem um ataque, um possível ataque de phishing, por padrão já tem algumas políticas que nós conseguimos implementá-las aqui, e já deixar implementada, mas eu consigo criar políticas ou modificar essa política que já está implementada. Consigo acessar também aqui, criar políticas dos anexos seguros, dos links seguros, que foi demonstrado pelo Bruno, né? Então, neste caso, tem os links seguros e dentro da minha empresa, se tiver algum link específico, sei lá, conteúdo adulto, que esteja compartilhando ali por e-mail, ou algo de vendas, de show, de ingresso, não sei, a empresa pode criar políticas para que ela consiga meio que filtrar isso e falar, não, você quer falar por outro, vai por outra plataforma. Aqui, Enterprise, a gente tem essas políticas de restrições justamente para inibir algumas vulnerabilidades, alguns problemas de segurança em si. Então, bom,
Por fim, na demonstração, quero falar um pouquinho do Intune para vocês, tá? O que é o Intune e quais são as principais funções desse produto em si, tá? Aqui no painel onde nós acessamos, ele mostra, já tem um geralzão aqui dos equipamentos que estariam registrados. Infelizmente, o nosso lab, a gente não tinha nenhum um device, né, nenhum dispositivo para instalar, mas aqui ele já mostra e eu vou dar uma pausa no nosso vídeo aqui em todos os dispositivos e vou explicar para vocês o que tem de poder nessa ferramenta, tá? Então, aqui é onde nós gerimos os nossos dispositivos, e isso pode ser dispositivos que a empresa fornece ou até mesmo dispositivos que o colaborador tem, mas você quer colocar um pedacinho da empresa naquele dispositivo e, claro, com segurança. Existem dois conceitos no mercado que é bastante falado e utilizado, que são o MDM e o MAM, Mobile Device Management e Mobile Application Management. O que são isso? Tá? Então, eu tenho aqui na empresa um celular que foi fornecido e a empresa, ela... legal, eu preciso acessar o Teams, preciso acessar o meu e-mail ou baixar algum arquivo, trabalhar em cima de algum arquivo. Quando você instala o MDM, e aí instalando isso num celular da empresa ou não, você consegue administrar aquele dispositivo até olhando o hardware dele. Então, no exemplo, sei lá, trabalha no estoque e com o MDM eu não quero restringir o acesso à câmera nesse estoque. Então ele não vai lá nem conseguir tirar a câmera. Consigo restringir que só aplicativos que a empresa quer que eu trabalhe esteja ali disponível. Então eu removo para instalar aplicativo, o ponto A, a extensão lá do Android que faz instalação não acontece, não vai rolar. O Google Play, o Apple Play, e isso eu faço essas restrições para que justamente eu tenha um controle até mesmo total desse celular, né? Então, e olhando também para aplicativos, no Teams eu quero que ele receba só informações, não consiga digitar, ou no e-mail que ele não consiga reenviar, ele só abre o e-mail e tem uma visualização ali. Eu consigo tanto ver o hardware e os aplicativos eu consigo moldar da forma que é necessário. Ou aqui no nosso exemplo da nossa empresa, eu tenho uma parte onde eu acesso as minhas aplicações da empresa e a minha parte pessoal. Vejo lá, tem o meu Instagram, tem o meu Facebook, né, e outros WhatsApp, e tem o meu Teams, tem meu e-mail, mas eu não consigo, por exemplo, pegar uma informação que eu recebi do meu e-mail ou do Teams, copiar e colar para o meu WhatsApp. Ou vice-versa, pegar algo do WhatsApp e colar no meu Teams. Então, consigo criar essas restrições para que não compartilhe um com o outro e, porventura, se o celular for do colaborador e ele precisar eventualmente sair, né, se desligar da empresa, eu vou lá e removo só a parte da companhia, deixo lá os aplicativos dele normal, né, que eu nem tenho acesso e não quero ter como empresa, e excluo os dados que tem ali, informações que eu baixei, ou informações que eu tratei, os aplicativos que eu estou trabalhando, aquilo remove do meu celular e ele não tem mais acesso e ele segue a vida dele com o celular normalmente, tá? Então, essa é a principal função. Consigo olhar para não somente os mobiles, mas também para dispositivos desktop, notebook. Consigo criar políticas para servidores também, Windows Server, Linux. Olho para sistemas operacionais iOS, o iPads, macOS, Androids. Então, tenho celular, Android também consigo.
Além disso, eu consigo colocar algumas informações... Opa, vixe, pessoal, desculpa aqui, acabei confundindo aqui. Vamos lá, vamos lá. Consigo, então, criar políticas para Windows específico, para os desktops, para os iOS, para os Macs e Androids em si. Outras funções legais dentro do Intune que eu consigo fazer. Acesso condicional, então, um exemplo bom que eu dou e acaba, né, sendo bastante simples trabalhei até às 18, saí, né, legal, e houve um acesso lá na China do meu usuário. Pô, impossível sair daqui 10 minutos, ter um acesso na China lá do meu perfil, do meu usuário, acessando a empresa e tudo mais. Então, consigo colocar algumas condições de horários restritos, de geolocalização, justamente para inibir e ter mais um recurso ainda de segurança, se caso passar algum problema ali de uma quebra, tudo mais. Opa, esse cara não deveria estar lá no outro lado do mundo, né? Lá no Japão, o cara tem que estar aqui no Brasil, e se esse acesso aconteceu lá é indevido. Tá? Então, consigo colocar algumas condições, consigo trabalhar com atualizações no servidor WSUS, então, programar essas atualizações, não quero que essa atualização seja imediata para todos, quero 10 máquinas, depois 10, depois mais 10, então faço isso gradualmente. Existe o Windows Autopilot, e isso aqui a gente está passando pela empresa, esse notebook que eu tenho é novo, fornecido pela empresa e tudo mais, e quando eu loguei com o meu usuário, como a empresa já tinha criado um perfil ali em engenharia, na hora que eu logo, ele já me traz todos os aplicativos necessários para eu trabalhar ali no meu dia a dia. Então, eu consigo criar perfis, e isso é muito legal, principalmente para o pessoal do suporte, o pessoal de TI, de infraestrutura, porque ele até mesmo consegue mandar esse notebook, por exemplo, direto para o colaborador, pega o serial number, vinculo ele no Intune, na hora que ele abrir o computador, colocar na internet, já vai falar, opa, esse notebook pertence ao domínio tal, insira aqui a sua senha de domínio, né, seu acesso. Então ele nem consegue ter aquela primeira configuração de criar um usuário ali a esmo, né? Ele conectou na internet que precisa fazer alguma atualização, precisa fazer a primeira instalação, ele já vai falar, opa, esse aqui pertence ao domínio tal, e aí eu vou lá logo, já baixo as minhas aplicações para o meu dia a dia. Claro que eu consigo fazer algo, queria instalar aqui um outro programa, vai lá, conversa com o TI, ele pode até mesmo, existe recursos para acessar essa máquina, então o TI, ele tem a senha dele, o administrador dele, não é necessário mais colocar um admin local na máquina, né? Ele vai lá, precisa fazer alguma atualização, acessar a máquina, ele vai fazer com o login dele. Isso é legal porque você tem logs de acesso, informações de quem acessou, que horas, tudo mais, se for feita alguma auditoria, ou for feita alguma revisão do que foi feito. Ou ele pode simplesmente falar, legal, você quer a instalação desse programa, ele configura no próprio Intune, no próximo restart ali, né, a máquina for reiniciada, com certeza já vai estar baixada ali, ele baixa por trás, né, às vezes pode até instalar ali durante o dia a dia, mas é recomendado sempre que faça reinicie, né, a máquina, e aí no próximo restart a atualização vai ser feita e ele tem esse novo programa instalado na máquina. Tá? Então, são recursos onde eu consigo realmente controlar os dispositivos, o Intune, né, ele consegue controlar os dispositivos, não somente as máquinas, consigo criar políticas específicas para elas, consigo olhar acessos condicionais, autopilot, WSUS, ter esse controle total de atualizações de Windows, né, principalmente, para que eu tenha sempre os recursos ali mais de segurança ou os recursos mais atuais em cada plataforma Windows também, tá?
Bom, então, um resumão do que nós conversamos hoje aí, né? Permitir legal que a colaboração ocorra em tempo real, em praticamente qualquer lugar, ter um 4G, consigo trabalhar, consigo acessar meus arquivos de forma segura, de forma eficiente, de forma produtiva e proteger a empresa com uma segurança integrada e confiável. Então, tanto olhando malware, vírus, phishing, perdão, existe um ataque específico, esse ataque de sequestro, eu gosto sempre de citar esse exemplo, uma empresa nos procurou falando, putz, minhas máquinas foram sequestradas ali, e os caras estão pedindo bitcoins, né? E a gente foi conversando e fui entender que era um escritório pequeno de advocacia, tinha 4, 5 máquinas, e ele ficou refém dessa situação. E falou, cara, nunca imaginei que o meu escritório aqui, o pequenininho, né, com esse processo, poderia estar refém a isso, porque o cara pensa, nossa, são as grandes empresas que acontece esse tipo de ataque, né, tudo mais, mas não, a pessoa vê uma vulnerabilidade, vê ali uma brecha, um cara mal intencionado, ele pode ali fazer um ataque, e, infelizmente ele ficou refém, teve que pagar, e nós instruímos ele, olha, falando, temos esses recursos justamente para evitar esse tipo de problema, esse tipo de ataque, que pode acontecer, e a Microsoft está pronta, já há um bom tempo liderando o mercado de segurança, com esses recursos, reforçando, não somente ações ali, um antivírus em si, mas a prevenção e a remediação, se caso passar algo que desconheça e ter uma interação muito legal, muito mais fácil, tá? E áreas de redução de custos, principalmente com a Microsoft, você consolida as licenças com um único fornecedor, isso fica muito mais fácil de administrar e também reduz os custos de riscos, né, totais. Administração, vocês puderam ver, mostrei algumas partes ali de configuração, não tem nada de linha de comando, não, o cara precisa ser PhD ali em segurança, tudo mais para implementar, não. Vai com certa, dando um next ali, bem intuitivo, bem fácil, bem amigável. Deslocamento físico de viagem, então hoje a gente está nas nossas casas, vocês estão no escritório. Sim, há uma economia, principalmente de tempo, mas de locomoção, às vezes vocês estão em outras cidades e tudo mais, haveria um investimento que vocês iriam fazer para vir para São Paulo, ou a gente ir para aí, né? Então, sim, gera uma economia em cima desses custos. Economia em automação, melhorias de processos, então, criando políticas, por exemplo, de DLP, você consegue melhorar todo o processo da empresa, principalmente com a Lei Geral de Proteção de Dados ali, tendo um problema de multa, e não somente dados de clientes, né, de nossos clientes, mas também dos nossos colaboradores. Essa lei, ela olha para isso, para que não sejam vazadas essas informações dos nossos colaboradores, e o fluxo de caixa também. Tanto tem o investimento aqui, tem o CAPEX aqui para fazer esse investimento, ou quero operacionalizar isso, né, via OPEX, né, e aí tem uma maior flexibilidade de pagamento ali mensalmente para adquirir esses serviços, tá? Então, específico foi falando desse pacote, do Business Premium, tá? Então, esse pacote é bem legal do Business, porque cada um eu consigo colocar, ele tem uma restrição até de 300 usuários, então cada Basic Standard Premium 300, totalizando 900 licenças, se for necessário ali dentro da empresa, dentro de um tenant. E desde o Basic eu já tenho alguns recursos de seguranças, né, como até o multifator de autenticação, o Standard, já olhando um pouquinho mais ali para a parte de e-mail, de anti-phishing, né, e anti-spam, né, outras restrições, mas a Premium contemplando tudo isso que a gente falou, o Intune, a proteção de informações do Azure, que é também fundamental para o nosso dia a dia, o Defender,
acessos condicionais, eu preciso ter uma área de trabalho virtual, quero subir, quero ter um pacote Office, o Premium já tem essa possibilidade de você instalar isso numa área, né, num ambiente virtual. E quero deixar algumas reflexões aqui para o nosso, do nosso workshop, tá? Então, queremos saber as opiniões gerais de vocês, contar, né, o que vocês aprenderam, se foi importante para vocês, se vocês gostaram, né, se como a gente pode aplicar isso, essas soluções na sua empresa, se gerou ali, pô, o Luiz falou, o Bruno falou um negócio legal, como é que eu posso fazer isso? E dessas características, quais que ajudariam a sua empresa aí de última hora, né? Falou, pô, não tenho nada aqui de DLP, não tenho um multifator de autenticação, como é que eu faço, qual a licença, como é que eu trabalho com isso, tá? E as próximas etapas, se você, claro, se interessa em comprar a solução, se a gente pode entrar em contato com vocês para falar sobre essa solução a mais, se necessário também podemos fazer uma apresentação mais detalhada, de olha, pô, você passou por cima ali, meio do Teams, do Intune, né, tem como fazer algo mais detalhado, explorar isso um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas, estamos à disposição de vocês para tirar eventualmente essas dúvidas ou fazer alguma apresentação detalhada dessa solução em si, tá bom? Era isso, quero agradecer imensamente aí a presença de vocês, vou passar a bola para os nossos moderadores aí, que vão, acredito que eles já mandaram a pesquisa, né, vão ter um sorteio aí de um prêmio aí para as pessoas que preencherem, mas gostaria de agradecer a presença de vocês, espero que tenham gostado desse conteúdo, a gente preparou isso justamente para mostrar esses destaques, mas reforçando, precisa de algo específico, falar um pouquinho a mais, estamos à disposição para ajudar todos vocês, tá bom? Valeu, Luiz, obrigado. Obrigado, Bruno, por esse tempo aí que vocês dedicaram para a gente. Pessoal, mandei aí no chat, tá? O link com a pesquisa de satisfação. Respondam para que vocês possam participar do sorteio. O marketing pediu para eu não falar, mas eu vou caguetar aqui. É uma BMW 320, quem der, hein? Brincadeira, gente. Vai ter o sorteio. O sorteio a gente faz pós-evento, tá? Vocês vão receber a gravação do sorteio, ver que foi tudo feito bonitinho, tudo certinho. E se tiver algum material aí que o pessoal vai compartilhar também, vai ser enviado para vocês no e-mail que vocês usaram para fazer a inscrição, tá bom? Então, muito provavelmente vocês vão estar recebendo aí. Queria agradecer demais o pessoal da Clara Cloud, tá? Suzy, obrigado pela disponibilidade de vocês. Agradecer a cada um de vocês que pôde estar com a gente também nessa manhã. Tá? E estamos abertos aqui, gente, para tirar dúvidas de vocês. Como o Luiz falou, se vocês quiserem falar conosco, só contatar aí o pessoal da Clara Cloud, tá? Que a gente está nessa parceria forte aí para tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Tá bom? Suzy, quer falar alguma coisa? Quero só agradecer mesmo a vocês e também a todos que participaram, né? Como o Valadão mesmo falou, se vocês quiserem saber um pouco mais ou quiserem mais informações, fazer alguma reunião detalhada, né? Até o Luiz comentou de fazer alguma apresentação mais específica, vocês podem contar com a gente, tá? É só falar com o pessoal da Clara. Meninos da Cinex, gratidão mais uma vez por essa parceria aí. E vamos embora. É isso, gente. Então respondam aí a pesquisinha, tá bom? Para vocês concorrerem ao brinde. Espero que possamos todos nos falar em breve. Tá ok? Gente, muito obrigado. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Tchau, tchau, gente. Valeu. Não. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.